A diabetes é um problema recorrente que precisa de cuidados específicos. Nós conversamos com a nutricionista doutora Melva Caroline, que fala dos cuidados precisos para as pessoas que têm a diabetes tipo 2 e também as pessoas que adquirem a diabetes no período de gestação. Bem, a diabetes ela pode ser causada por diversos fatores e um deles, em específico, a obesidade, o sobrepeso, a má alimentação, porque a gente sabe que é uma doença hereditária e ela, a diabetes tipo 2 especificamente, ela já chega às vezes na fase adulta, às vezes na fase de 20 anos, que é a fase mais jovial. E nós temos também a diabetes tipo 1. Essa foi a tipo 2 e a tipo 1, que é quando a pessoa já nasce com essa deficiência do pâncreas. Então, a pessoa ela já nasce com esse problema de diabetes. Quais as possibilidades de uma pessoa magra ter diabetes? Então, existe a possibilidade de uma pessoa magra ter diabetes, como eu te falei, do tipo 1. Porque a pessoa ela já nasce com a deficiência no pâncreas. E do tipo 2, por quê? Porque ela tem uma alimentação muito desregulada. A gente sabe que uma pessoa que se alimenta a vida toda errada, ela pode ter num futuro breve uma diabetes. E às vezes ela não precisa necessariamente estar obesa. Às vezes um sobrepeso ele já causa a diabetes. A pessoa que tem a diabetes tipo 2, quais os alimentos que são e não são permitidos? Então, independente da diabetes, a pessoa que tem essa doença, ela tem que tomar muito cuidado com a alimentação. Por quê? A diabetes está diretamente ligada com a alimentação. Você pode tomar todos os remédios possíveis, mas se você não equilibrar a sua alimentação, vai ser como nadar contra a maré. Então, você precisa estar com a alimentação equilibrada. O que o diabético tem que evitar? Produtos refinados, Por exemplo, arroz branco, biscoitos, pães brancos. E o que ele tem que focar nos alimentos integrais? Arroz integral. Você tem também vegetais que assim são importantíssimos para a pessoa que tem diabetes. Alimentos como, por exemplo, batata doce, que tem um carboidrato complexo. Então, ele vai ajudar a pessoa que tem diabetes. Por quê? Qual é o problema? Se você come um alimento com um carboidrato mais simples, que é o do arroz branco, você tem um pico de glicemia muito alto. Então, a sua glicemia ela vai estar muito alta, vai ser quase que impossível controlar. Então, o que você tem que fazer? Consumir alimentos com carboidratos mais complexos. E aí a gente encontra nos alimentos integrais, na batata doce, até mesmo no pão integral, para quem gosta de um pãozinho, não abre mão. Então, em vez do pão branco, do pão francês ou o pão chamado massa grossa, que é como muita gente conhece, é melhor um pãozinho integral, tá? E muita salada, frutas. Outra coisa, não é porque é fruta que você tem que comer à vontade, pode comer a qualquer hora. Não, o diabético ele tem que ter um horário regular, E aí, quando você for comer, tem que ter sempre uma fibra, porque essa fibra ela vai ajudar a não elevar o pico de glicemia. Então, por exemplo, quando for comer uma laranja, come o bagaço da laranja. O que puder comer com a casca é muito bom. Por quê? Porque ali tem fibras e essas fibras elas vão ajudar a controlar a glicemia daquele alimento. E aí vai ser um benefício muito grande para quem tem esse problema de diabetes. Questão de sucos, por exemplo. Porque é suco natural, então eu posso tomar. Não, a gente sabe que quem tem diabetes não pode tomar refrigerante de jeito nenhum, Aí a pessoa vai e opta pelo suco. Tome muito cuidado. Por quê? Porque o suco, apesar de ser natural, não estou dizendo aqui que o suco é um alimento ruim, não, ele não é. Mas para quem tem diabetes, é bom tomar cuidado porque é um alimento que não contém fibras. A gente sabe, espreme a laranja, o bagaço vai todo fora, ou seja, as fibras vão todas embora e aí fica só o suco. Ou seja, tem uma concentração de glicose mais alta. O que é interessante? Suco que contenham, por exemplo, folhas, como o suco verde, que você coloca a couve, vamos supor, uma fatia de abacaxi, bate e não coa. É melhor para o diabético, porque ele contém mais fibras. Certo.
E também, para finalizarmos, falar um pouco sobre a questão da diabetes gestacional. A pessoa que está nesse período, ela se cuida como uma pessoa que está em diabetes, que não está em período de gestação, a questão da alimentação é a mesma? Sim, assim, quando a pessoa ela entra no período gestacional, ela já tem que se preocupar em ter uma alimentação equilibrada, porque ela está gerando outra vida. E quando a mulher ela adquire o diabetes nessa fase, ela tem que ter um cuidado redobrado. A gente sabe, independente se a pessoa está gestacional ou não, o diabetes ele prejudica e muito. Então você tem que tomar também esses cuidados, né? Principalmente com a sua alimentação. A gente sabe que o diabetes ele pode trazer várias consequências, né? Tem uma dificuldade de cicatrização, a pessoa também pode ter outras consequências, como a questão do pé, né? O diabético ele não pode andar descalço, porque se ferir o pé tem um grande risco de amputação, a gente sabe disso. Então, independente de ser gestacional ou não, tem que tomar cuidado com o diabetes. Algumas mulheres, depois que elas passam esse período gestacional, elas voltam ao normal e o diabetes vai embora. Só que outras não. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tem que ter esse cuidado com a alimentação para que esse diabetes esteja controlado, né, nesse período da gestação e que após ele cesse, né, ele vai embora.